Hoje nós vamos falar de uma empresa que tem pouca cobertura pelos analistas, porque ela tem pouca liquidez, porque o valor de mercado dela é muito baixo, porque ela não consegue realmente suplantar grandes recomendações de grandes casas de investimento. Porém, é uma empresa que, na minha opinião, tem um grande potencial. A gente, inclusive, incluiu ela na carteira do Adeus INSS. Já estamos com a valorização aí de 25% e uma rentabilidade de 35%. Sabe por que a rentabilidade e a variação tem tanta diferença? Por conta dos dividendos. Isso aqui significa, então, dizer que ela paga muito dividendo, afinal a rentabilidade está bem maior do que a variação. Perceba inclusive que a FIC3, que é uma empresa de telecomunicação, posso trazer vídeo no canal dela também, se vocês quiserem, é só deixar aqui no comentário. A variação foi 31% e a rentabilidade também 31% e os quebradinhos. Por quê? Paga pouco dividendo, bem menos do que a BR Partners no caso. Então perceba, mesmo com a FIC3 com mais valorização do que a própria BR Partners, no total a rentabilidade da BR Partners, sendo que eu comprei as duas no mesmo tempo, hein? As duas no mesmo tempo. A rentabilidade da BR Partners está maior. Isso por conta dos... Exatamente. Princesa me ligando. Só um minutinho. Fala, cheirosinha. Tô gravando, porque inclusive você vai aparecer no vídeo agora. Quando a gente olha na Ward, nos nossos pré-requisitos de análise de empresa, você consegue ver aqui um ranking das empresas mais baratas e teoricamente mais produtivas e rentáveis da bolsa. Comparando PL, dividendo yield, margem líquida, ROI. Inclusive aqui você já tem os preços tetos todos, Valuation, Graha, Bazin, Peter Lynch, Joel. E você consegue perceber que a BR Partners está em 4º lugar. A Vulcabras, inclusive, subiu pra caramba, hein? Tá em 9º lugar agora. Mesmo que essa alta de preços delas, como elas estão com indicadores melhores do que as outras empresas, elas se destacam. Ah, Léo, quer dizer que tá aqui eu tenho que comprar? Óbvio que não. O ranking te mostra que você tem que ler. É óbvio que se você segue um ranking desse, a sua probabilidade de errar é menor, mas não garante acerto só você investindo, porque tem muita empresa que tá com indicador barato porque tá ruim, aí ela se descontou mesmo. Então você tem que ler o relatório para ver se a empresa é boa ou não. E lógico, vai ter empresa sim que tá com os indicadores muito bons porque o lucro subiu, então a eficiência da empresa subiu, o ROI subiu, o PL diminuiu e aí isso faz ela subir no ranking. Então esse ranking aqui é para você triar as melhores empresas e direcionar o seu estudo a estas empresas. Vou ler aqui então junto com vocês hoje a análise corporativa da BR Partners, que ela soltou um novo documento de análise corporativa e o segundo resultado do ano, né? O segundo trimestre de 2025. A gente vai tomar decisões. Por quê? BR Partners subiu nos últimos 6 meses 26%. E do último ano para cá, desde janeiro até agora, ela subiu 28%. Ou seja, como Léo, que eu vou investir em empresas que subiram tanto assim? Se eu tô investindo agora, será que não é ruim essa empresa? Quero inclusive te contar uma história. Um dia eu tava dando aula para os alunos da mentoria e a gente tava lendo relatórios de empresas que já tinham subido bastante. E a gente vê que mesmo subindo bastante, elas ainda estavam mais baratas do que estavam antes. Então, chegamos numa conclusão juntos e saiu essa notória frase dentro daquela live em específico, né? Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. O que vai dizer se ainda é oportunidade ou não? São os relatórios, são as nossas projeções para o futuro, as nossas provisões, né? A gente não consegue ler futuro, mas a gente consegue projetar futuro. E você colocando sua taxa de descontos, que você tem que aprender a fazer isso, eu vou te ensinar aqui no canal, você não vai precisar pagar nada. Com o tempo você vai aprendendo isso aqui, porque eu vou ler tanta empresa junto com você no canal, que você não vai ficar sem saber ler empresa. E aí eu cito um simples exemplo para você, que não é o caso da BR Partners, a gente tem que descobrir primeiro, tá? A gente vai ler o relatório e a gente vai ver se está em oportunidade ou não. Mas só para você sair com esse entendimento do vídeo. Saiu com esse entendimento do vídeo, você já ganhou o dia, já pode dormir tranquilo, você já tá 1% mais inteligente. Se essa caneca vale R$10 e ela dá R$1 de lucro, bom, ela tem um PL de 10, certo? Preço sobre lucro. PL de 10. Se ela subiu para R$20, ou seja, 100% de valorização. Aí você olha para a valorização e fala assim, poxa, agora tá caro, né? Subiu 100%, a probabilidade de subir mais um pouco é pequena. Isso é viés comportamental. Só que aí, quando agora ela está custando R$20, na verdade já tá dando R$3 de lucro. Opa, vou até colocar 4 para ficar mais fácil fazer a conta. R$4 de lucro. Olha que loucura. Agora o PL é de 5. Antes o PL era de 10 aqui. Você pensava que era mais barato do que agora que tá custando 20 e o lucro é de 4. O PL tá de 5. Ou seja, ela agora a R$20, mesmo tendo valorizado 100%, ela é mais barata do que antes. Ela é mais barata do que antes. Então não olhe apenas para a cotação. Cotação é um mero indicador de ego. Cotação é um mero indicador que não serve para nada. Não serve para nada essa bosta aqui. Não serve para nada. O que você tem que olhar é a empresa por dentro. E vamos começar a fazer isso aqui. Para você olhar, você tem que ir no RI da empresa, tá? Então clica aqui, você vai entrar no RI da empresa, ou é só digitar BR Partners,
RI aí no Google, você vai chegar nessa parte aqui também. E aqui agora a gente vai ir em central de resultados. Clicando em central de resultados, você vai ter aí todos os documentos para você baixar. Então eu vou baixar aqui a apresentação corporativa do segundo trimestre. Essa apresentação corporativa, normalmente eles demoram a soltar, né? Mas não é todo trimestre que tem. Então a gente vai ler aqui essa apresentação corporativa e vamos ler também aqui o release de resultados, beleza? Do segundo trimestre. Primeiro eu quero te mostrar quais são as áreas de negócio dessa empresa. O que que essa empresa faz para ganhar dinheiro? Ela é um banco de investimento. Todo banco de investimento mexe com intermediação financeira. Resolve algum problema dentro do mercado financeiro. É emprestar dinheiro, é fundir empresa, é alguma coisa dentro do mercado financeiro que faz ela ganhar uma FII, um FEE, significa taxa. Então ela ganha taxas por intermediações financeiras. E aí ela tem 4 principais braços de áreas de negócio. Vamos começar pelo mais simples, gestão de patrimônio. O que que é a gestão de patrimônio? Você me entrega 100 milhões de reais para eu gerir para você, ou seja, eu me investir para você do jeito que eu acho melhor. Aí eu coloco lá no método Kraken e aí tudo que você tem de patrimônio, eu vou ganhar uma taxa. Por exemplo, 0,5% ao ano, 1% ao ano. Tem gente que cobra 2% ao ano. Então você vai me pagar 2% ao ano sobre o seu patrimônio para eu cuidar do seu patrimônio. Por que que eu faria isso? Porque se você pega os seus 100 milhões e cuida você ganha 10%. Se você me entrega, eu consigo ganhar 21%. Aí eu cobro 2%, você fica com 19%. Não é bem melhor 19% do que 10%? Então o Wealth Management, que é essa parte de cuidar do dinheiro dos outros, tem ficado cada vez mais famoso, né? Cada vez mais gente entregando seu dinheiro para outras pessoas cuidar. Sou contra isso? De jeito maneira, não sou contra isso. Mas precisa de alguns pré-requisitos, na minha humilde opinião. Primeiro, tem que ser uma pessoa que ganha muito mais dinheiro trabalhando do que estudando para investir. Então se você deixa de trabalhar, você perdeu 1 milhão por mês. Não é o seu caso, né? Provavelmente. Então você tem que estudar para poder saber investir. Segundo ponto, mesmo que você entregue para alguém essa responsabilidade de gerir seu dinheiro, você tem que ter o mínimo de conhecimento possível, que você tem que saber o que que a pessoa tá fazendo, o que que o banco tá fazendo, o que que o consultor tá fazendo, o que que o assessor tá fazendo. Se o cara vai lá e mete um fundo setipado que rende 10%, você tá correndo mais risco, menos liquidez, mais problema para render o mesmo tanto que renderia no Tesouro Selic. Se você não sabe nem o que é um fundo setipado, como que você vai argumentar contra o cara que tá mexendo com o seu dinheiro? É o seu dinheiro, não é o dinheiro do cara. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Segundo braço, essa parte de tesouros e estruturação de crédito, que é literalmente fazer algum tipo de empréstimo, gerenciar um pouquinho de crédito, reestruturar crédito dentro da empresa. Mercado de capitais, ela emitir vários tipos de crédito. Então ela é uma empresa que emite, cria, faz CRA, ajuda na criação de fundos imobiliários. Para poder criar um fundo imobiliário, precisa de uma gestão financeira. E aí a BR Partners, ela ajuda o gestor e a administradora a estruturar esse crédito, esse capital do fundo imobiliário. Fiagro, FIDIG, CCD, debêntures de infraestrutura. Então a empresa quer emitir uma debênture, fala com a BR Partners. A BR Partners vai lá e estrutura a debênture e aí ela ganha uma taxa por essa estruturação de capital. E aí a parte de banco de investimento, que todo banco de investimento faz, então o BTG faz, todos os bancos de investimento faz, né? Itaú, Banco do Brasil, todos esses bancos, eles fazem isso. Só que tem alguns que são mais específicos e mais conhecidos por isso. O BTG é um investment bank muito conhecido. O BR Partners é como se fosse um mini BTG. Você consegue ver que ela faz fusão e aquisição, que é o famoso M&A, né? Tem muita gente que fala, não, porque eu sou especialista em M&A. Engraçado demais. Por que usa em inglês, né? M&A significa merge, que é fusão, e aquisition. Aquisição. Fusão, aquisição. Pois é, mesma coisa. Mercado de capitais, assessorias acionistas, solução de capital, por exemplo, uma RJ, uma recuperação judicial, quando a empresa tá lascada, entra em contato com a BR Partners, ela estrutura a recuperação judicial. Então tem muita coisa, né? A empresa realmente é uma empresinha completa, faz tudo que precisa no mercado financeiro. É assim que ela ganha dinheiro, com taxas a respeito desses serviços que ela faz, beleza? Inclusive um outro ponto muito importante de você analisar dentro das empresas é quem tá governando essa empresa. Eu não vou falar sobre isso agora, porque a gente precisa olhar para os indicadores, mas se você quiser, depois a gente pode trazer outros vídeos de BR Partners aqui. O Ricardo Lacerda, que é o fundador e o CEO dessa empresa, ele já foi um cara muito respeitado em vários outros bancos. Aí ele saiu do Citibank para poder abrir a BR Partners e foi sucesso, né? Então vamos agora aqui para a apresentação corporativa, que essa apresentação corporativa tem alguns dados aqui muito importantes. Olha que legal isso aqui, cara. Primeira coisa, é o modelo de remuneração da empresa. Isso aqui é importante, sabe por quê? Se eu abro uma empresa e essa empresa vai me pagar
quem trabalha lá dentro, as principais cabeças lá, né? Se eu pego o dinheiro da empresa para pagar esse cara, vira custo pessoal da empresa. Agora, se eu transformo esses caras em sócios da empresa, eles vão reduzir o máximo e vão estruturar melhor possível essa empresa para que tenha mais efetividade nas despesas para sobrar mais lucro, porque o sócio recebe através de dividendos. E é exatamente isso que é a BR Partners. Por que se você acha que chama BR Partners? Partners vem de sócios. Então aqui a cultura da BR Partners é literalmente isso. Tem 38 partners. Esses caras eles recebem através dos dividendos da empresa. Então a despesa administrativa da empresa cai bastante e faz com que esses partners, se eles não trabalharem melhor e não gerarem mais lucro para a empresa, eles não ganham mais. Então faz com que eles trabalhem melhor, mais efetivamente. Pô, eu trabalho muito pela geração de dividendos, não é porque eu sou funcionário, é porque eu sou sócio. Então eu vou dar o sangue muito mais do que qualquer funcionário. Muito mais do que qualquer funcionário. O sócio dá o sangue muito mais do que qualquer funcionário. Concorda comigo? E 55% da empresa é nessa cultura de partners, né? Isso é muito legal. E aqui ele mostra o percentual de M&As que ele estava fazendo de empresas locais, empresas americanas. Aqui a gente consegue ver que antes era muito mais americano, desde 2005. Ele abriu na bolsa em 2020, então já existia desde muito tempo, né? Desde 1997, se não me engano. Mas teve abertura na bolsa em 2020. E aí você consegue ver aqui que na época que abriu bolsa, ficou mais conhecida localmente falando também, mais M&A aqui no setor local. O market share dela em M&A era 6,5% e agora 27%, cara. 27% do market share de M&As, hein? É basicamente cada 4 M&As que existem no Brasil, quem tá fazendo é a BR Partners. Tá se tornando notória nisso aqui. Inclusive aqui ela mostra, né, os principais M&As que ela fez, ó. A Mil, Vale com aliança, EMIG com aliança, outra Mil aqui, dando estratégia financeira para Americanas, Hypera, Grupo Pão de Açúcar, Telefone, olha o M&A aqui da Telefônica, Oi, 16,5 bi, muita coisa, né, muita coisa. Então, ela já tá conhecida no mercado como uma boa empresa que faz M&As, né, uma boa empresa que faz essa solução aí de M&As. O que a gente consegue ver, o crescimento do lucro dessa empresa, desde 2020, quando começou na bolsa, 247 milhões, foi crescendo, 367, 413, 435, 581 foi o recorde dela em 2024 e agora nesses dois primeiros trimestres 266. Se ela só repetir isso aqui agora, vai ser a primeira vez nesses últimos 6 anos que ela não vai bater recorde de lucro anual. Por quê? Porque taxa de juros altíssima. O banco de investimento sofre com taxas altas de juros, né? Diminui o número de empresas que quer fazer M&As, fusão e aquisição, diminui o número de empresas que quer emitir CRI, CRA, quer abrir novos fundos imobiliários, fazer uma captação agora não é tão fácil, diminui o número de empresas que quer fazer tipo de estruturação de crédito, então sim, faz com que a empresa sofra mesmo. Inclusive, esse é um ponto positivo da BR Partners, que mesmo com essa alta taxa de juros está mantendo ROIs altíssimos. Aqui mostra inclusive aquilo que eu te disse, que é o retorno por diretor, e aqui você consegue ver o número de diretores, né? Hoje a gente tem 10 diretores, os 10 principais ali, cabeças, e você consegue ver que o lucro por diretor cresce, né? Aqui era menos diretores em 2021, foi quando tivemos a taxa lá de 2%, e favoreceu pra caramba a BR Partners, por isso que teve um lucro maior, mas mesmo assim, mostra aí a eficiência do quadro de diretores da BR Partners. Esse ratio de remuneração, né? Compensate Rate, é algo pouco explorado, inclusive, em outras empresas, e aqui ela traz justamente porque, no caso dela, é muito bom. No caso dela é muito bom, então ela traz como um trunfo, né? O que significa isso aqui? A política, inclusive, dela é bater no máximo 30, que é literalmente o gasto com pessoas, com despesas com pessoal, diretores, qualquer tipo de problema que tiver com salário, funcionário, multa, qualquer coisa do tipo, dividido pelo lucro que a empresa tá entregando, né? Então aqui, no caso, 26%, e a política dela é de máximo 30. Então quando bater 30, ela vai fazer algum tipo de corte com gasto de pessoal, justamente para poder aumentar em máximo e limpar ao máximo essa margem, né? Aqui em cima, quando eu tava explicando sobre esse gráfico, eu falei lucro, eu errei, é receita, tá? Revenue é receita, e o income que é lucro. Então, só mostrando aqui para vocês que a receita subiu e que neste ano corre risco aí dela não bater o recorde de receita, e aqui no caso do lucro a mesma coisa. Lembra que a receita vira lucro, né? Então, se eu diminuo muito a receita, a tendência é que meu lucro diminua também. No ano passado, o primeiro semestre, a gente teve aí, se fosse dividir o ano inteiro por 2, 96,8 milhões de lucro. Nesse semestre foi 88, então ela teria que ter aí pelo menos mais 12, 14 milhões de lucros nesses dois próximos trimestres. No caso, vai finalizar um trimestre agora, né, no mês 9, a gente vai saber esse resultado lá no mês 10, e o próximo trimestre que a gente fica sabendo só lá no ano 2026, com o fechamento lá de dezembro. Mas teoricamente, acredito eu que não vai bater esse lucro aqui não, tá? Acredito eu que não vai bater esse lucro, porque a gente não tem previsão de reversão dessa taxa neste ano ainda. E mesmo que comece a
baixar um pouquinho essa taxa de 15%, não vai ser o suficiente para poder fazer a Bear Parts voltar a todo vapor, né? Aqui mostra o ROI, o quanto estava a Selic no momento e o quanto tá batendo de ROI. Perceba, quando a Selic está mais baixa, o ROI dispara. Quando a Selic começa a subir, o ROI dá uma baixadinha, né? E mesmo assim, no ano 2024, com a Selic aí na média de 10,9, tivemos um ROI de 23%. Então é um banco aí que tá conseguindo se comprovar, né? Sempre com um alfa muito alto. Esse azulzinho é a diferença entre a Selic e o ROI. Um ROI, a diferença é muito grande, ó. 21,5% de EVA, que o pessoal chama também. Não sei porque é em inglês, mas é o valor adicionado, o quanto que eu consigo ganhar, o valor agregado. Ou seja, se eu tenho uma taxa de 5% e eu consigo fazer 4% de rendimento, eu tô destruindo o valor do acionista. Porque eu tenho um custo de 5 e faço só 4 de lucro, pô, eu tô ficando 1% no prejuízo. Agora, se eu tenho um custo de 5 e faço 10, olha o valor agregado aqui adicionado, né? 5%. Então, aqui no caso, esse EVA de 21,5% é absurdo, né? Isso aqui é absurdo. Quanto mais alto a taxa Selic, menor esse EVA. Quanto mais baixa a taxa Selic, maior esse EVA. Então, é um banco que, mesmo quando a Selic tá alta, a gente consegue um spread, e quando a taxa Selic tá baixa, a gente consegue um spread ainda maior. Uma empresa que vem aumentando seus dividendos aí absurdamente, 81 centavos por unit, 87, 1,14, 2,1, então absurdo mesmo. E outros dois slides que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante antes da gente ir pro resultado. O resultado a gente vai falar bem rapidinho. É essa comparação aqui, ó, foi genial essa comparação e eu concordo plenamente. A BR Partners tem alguns pontos aqui, né? Então a gente tá falando de braços de estrutura, então Investment Bank, mercado de capitais, estruturação de títulos, Wealth Management, que é cuidar do dinheiro dos outros, e reestruturação financeira das empresas. Tá comparando a BR Partners com todas as empresas do mesmo ramo, ou seja, todos os seus pares lá nos Estados Unidos. Então a gente tem várias empresas aqui americanas, internacionais, para poder fazer essa comparação, tá? Então a BR Partners tem tudo, e as únicas duas empresas que tem tudo também, a Lazard e essa Jefferies aqui, que eu nem conheço essa Jefferies, mas tem tudo, todos os braços aqui da BR Partners também. E aí quando a gente começa a olhar alguns indicadores, como por exemplo o CAGR de receita, quanto que a receita está crescendo anualmente, a BR Partners ganha de praticamente todas, né? Ela só perde aqui para essa PJT. Quando a gente fala de margem líquida, olha o espanco que a BR Partners faz nas outras empresas de mesmos pares. Quando a gente fala do Compensation Ratio, que é o índice de remuneração, quanto menor, melhor neste caso, né? Quer dizer que eu estou gastando menos dinheiro para poder gerar lucro. Perceba, 24,8% da BR Partners. Olha as outras empresas, tudo acima de 60, né? Basicamente. Aqui ela tem que pagar muitos funcionários, os diretores, para poder esses diretores gerarem lucro. BR Partners, com essa ideia do partnership, de associar esses diretores, esses funcionários, ter essa possibilidade dos funcionários se transformarem em sócios, eles vão diminuindo esse custo, né? E cada diretor, cada sócio gera mais lucro por diretor. Isso é muito bom. Aqui ele fala do retorno por diretor, né? Que aqui, inclusive, no caso da BR Partners, é um pouquinho mais alto do que essas duas empresas, mas no caso dessas duas empresas, levando em consideração o total, ela acaba gastando mais, né? Quer dizer que tem mais diretores lá. E aqui uma métrica muito importante, que é o PE, que na verdade é o PL, né? O Price for Earnings, preço sobre lucro. Esses caras aqui... É bom que você vai treinando seu inglês, né? É bom que você vai treinando seus inglês. Perceba, todas as empresas americanas estão cotadas aí a uma casa de mais de 20 vezes de PL. E a BR Partners 8,9. Inclusive hoje, se a gente entra hoje, aí ela tá 9,6% de PL, que já teve uma altinha desde quando soltou aqui esse resultado. Ou seja, é uma empresa que, comparando com os seus pares, está muito, mas muito mais barata do que os pares, né? E aí, qual foi a ideia da BR Partners? Poxa, realmente, deve estar mais barato um pouco pelo risco fiscal brasileiro, né? A gente tem algum problema. A empresa é estruturadinha, a empresa bonitinha, a empresa, se fosse a mesma empresa lá nos Estados Unidos, pô, seria muito mais cara. Então, como que a gente faz para tentar melhorar o valuation da empresa? Porque o valuation é o quanto que as pessoas olham e dizem que vale a empresa. No caso aqui, quando a empresa está só no Brasil, só investidor pessoa física do Brasil, só investidor brasileiro faz investimento na empresa, o valuation fica amassado por conta do risco Brasil. E aí olha só a ideia que eles tiveram. Vamos abrir então as ADRs lá nos Estados Unidos. A gente faz o pessoal lá americano conhecer a BR Partners. E lançaram aí um programa de ADR para listar a BR Partners lá na Nasdaq, a bolsa de small cap americana. Então, olha para você ver, em dezembro de 2022, tinha 1,2% de estrangeiros que investiam na BR Partners. Agora, em julho de 25, a gente já tem 14,5%. Você sabe que o americano, para ele trazer dinheiro para cá, dólar para cá, ele tem um custo e ele expecta muito crescimento. Afinal, as empresas americanas já crescem em um ritmo mais acelerado, né? Eles esperam muito crescimento naquela empresa específica que ele está investindo para poder dar conta dos custos, da desvalorização do real sobre o dólar e também mais valorização do que as empresas americanas.
americanas. Isso aqui é um sinal de que realmente o pessoal tá vendo aí muito valor na BR Partners. Então aqui você vê o PL da BR Partners em comparação com os seus pares médios, 7 vezes de PL médio na BR Partners contra 18% dos pares americanos. Então é um absurdo, né? Dito isso, vamos para os números pra gente fazer o nosso projetivo. Já tô aqui com a tela do nosso projetivo aberta pra gente ver o quanto que deveríamos pagar por BR Partners, até quanto a gente deveria pagar. A performance financeira da empresa, a gente consegue, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó. A receita total neste semestre foi 139 milhões, 9,3% maior do que o trimestre anterior, né? Então esse trimestre foi um pouquinho melhor, só que foi pior do que o segundo trimestre de 2024. Pouca coisa. Esperava que fosse ainda pior por conta do cenário econômico atual, né? E se a gente leva em consideração os semestres, este semestre foi 4,6 pior do que o primeiro semestre de 2024. Quando a gente fala da receita de clientes, teve a mesma queda, né? Basicamente. Quando a gente fala do lucro líquido, inclusive, no segundo trimestre, a gente teve uma alta de 5% em relação ao trimestre anterior, mas 13% de queda em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, do ano anterior para cá, a gente teve queda de lucro mesmo. E aí, interessante, né? Olha só, eu quero que você olhe e preste atenção nisso aqui, para ver se essa caneca aqui, ela está com a frase correta ou não. Olha que loucura. Lá no segundo trimestre de 2024, para hoje, a gente teve uma queda de 13% do lucro. Então, o que você esperaria que acontecesse com a cotação da empresa do trimestre anterior, lá do segundo trimestre de 2024, para esse trimestre? Se a gente pega aqui segundo trimestre de 2024, o pessoal só fica sabendo quando é esse resultado por volta do mês 7, mês 8. Então, olha só, quanto que estava cotado ali no mês 7, mês 8, eu vou até pegar aqui antes, ó, lá em abril, maio, junho, olha a cotação da BR Partners, 13, 14, 15 reais, 15 reais, nunca bateu 16 aqui, ó, nunca bateu 16, né? Isso aqui com um resultado lá de lucro 13% acima do que a gente tá vendo hoje. Hoje a gente tá vendo um lucro 13% abaixo e mesmo assim, olha o que aconteceu com a cotação, subiu para 16 e agora tá aí na casa dos 16,66, né? Então por que você acha que, mesmo com o lucro caindo, a empresa subiu mais do que quando o lucro tava mais alto? Pausa o vídeo e digita nos comentários o porquê, porque é isso que vai fazer você aprender. Inclusive, o lucro semestral também caiu 12 a 13% do primeiro semestre do ano anterior para este semestre agora. Se você respondeu que a cotação subiu por expectativa de mercado e a expectativa de mercado está melhor agora do que o que estava antes, e mesmo com o lucro mais alto antes, o pessoal estava com uma perspectiva pior, afinal a taxa ali que estava com previsão de alta, você acertou. Segundo semestre, a gente recebe resultados no mês 8, mês 7, mês 9. Então, olha o que estava acontecendo. Taxa Selic de 13,25 com perspectiva de anúncios do Banco Central de que ia subir até 15. Ou seja, o pessoal tava com medo já de BR Partners. Não, o lucro tá bom, mas vai cair. Então já vou vender agora. E o que tá acontecendo agora? O lucro tá ruim, mas vai subir. Porque a perspectiva de queda da Selic já é mais real do que era antes. Ou seja, sempre a cotação é a expectativa do mercado. Por isso que eu falei para você que essa cotação, número por número lá, você não serve para nada. A única coisa que você vai usar a cotação para ver se tá abaixo ou acima do seu preço teto. Senão você não usa para nada. Margem líquida continua muito alta, né? 33%. O índice de remuneração a gente já falou. E o ROI aqui de 21,9% no consolidado do semestre, 22,6% no segundo trimestre de 2024. Tá absurdo, né? Ganhou alguns títulos aí, algumas premiações. Melhor empresa aí na parte de M&As. Aqui Banco de Investimento M&As, vencedor também. E aqui na parte de DCM, que é débito de mercado de capitais. Que basicamente é estruturação de crédito, lançamento de CRIs, CRAs, debêntures, enfim. Olha que bonitinho aqui, ó. Esse gráfico foi muito legal. Em 2021 aqui, ó, olha a taxa Selic, quanto tava? 2%. Olha o número de M&As, fusão e aquisição, 472 de volume transacionado. Olha agora em 15%. Inclusive tá alto, né? Por quê? Porque quando a taxa Selic tá muito alta, é ruim para fazer fusão e aquisição. É ruim. Só que, porque todas as empresas estão pressionadas. Só que os grandes monopólios usam esse momento para poder comprar aquelas empresas que vão quebrar. Porque as empresas pequenas, quando tem um achatamento de crédito desse jeito, pô, a taxa Selic muito alta durante muito tempo, faz com que as empresas pequenininhas sofram pra caramba. Aí vem os monopólios, as grandonas e compram essas empresas. Por isso que você vê que aqui ainda tem M&As, né? Porque senão aqui teoricamente não era pra ter, mas ainda tá tendo M&As. Mas consegue perceber claramente que quando a taxa Selic é mais baixa, a gente tem mais volume, né? A gente tem mais volume transacionado nessas fusões e aquisições. No mercado de capitais, olha o tanto de emissão de debênture agora, né? Ele até explica aqui embaixo, ó, que alguns emissores ainda aproveitam a liquidez dos fundos de investimentos e sua respectiva demanda de produtos de dívidas para alongar seus passivos e spreads competitivos. É a Taesa lá fazendo nova emissão de debênture, pegando CDI mais 1 de dívida para quitar a dívida de CDI mais 3, porque o CDI subiu. Então, na época que ela emitiu a debênture e CDI mais 3, estava tudo ok com o CDI. O CDI estava 10 mais 3 era 13% ao ano, só que
agora o CDI tá 15, mais 3 é 18. Aí faz mais sentido ela emitir uma nova debênture, que agora é CDI mais 1, que é paga 16, deixa de pagar aquilo que é 18 para pagar 16. Substituição de dívida ruim por dívida boa. Então, mesmo em momentos pressionados, o mercado de capitais aqui no caso da BR Partners está se destacando. E para o vídeo não ficar muito grande, vamos logo para a DRE gerencial para a gente entender esse lucro, fazer a nossa provisão e calcular o nosso preço teto projetivo para a gente ver se ainda vamos continuar comprando BR Partners na nossa carteira do Adeus INSS, que em breve vamos fazer o nosso novo investimento na carteira do Adeus INSS, inclusive na minha carteira também. Consegue perceber que o meu preço médio na Adeus INSS é inclusive melhor do que o da minha própria carteira. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Receita total foi 266, DRE nada mais é do que demonstração e resultados do exercício. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças, é um negócio facinho de ler, tranquilo. Vou até deixar aqui um depoimento que eu recebi esses dias agora de um aluno, quando ele assistiu a aula de DRE que tem lá dentro da mentoria. Não dá pra você entrar na mentoria agora, daqui uns 3, 4 meses vai dar pra você entrar, você vai aprender de verdade, né? Você vai se aprofundar de verdade, vai sair desses cursinhos de fundamental, vai entrar num que te forma de verdade. Mas DRE é básico, é receita menos despesa, que é igual a resultado, que depois de taxa e juro vira lucro. É só isso, não tem mais nada, é só isso. Então a receita, ele vai descrever aqui como que ele ganhou essa receita. Então um pedaço dessa receita veio com receitas de clientes. O que é receita de cliente? É tudo que ele faz para algum cliente que ele cobra taxa. Então tá lá, ó, parte de investment bank, mercado de capitais e a parte de fusão, aquisição, todo o conselho que ele dá ali de assessoria de acionista e tal, 152 milhões. É o braço mais forte da BR Partners hoje. Aí vem a parte de estruturação de crédito, 41 milhões, parte de gestão de patrimônio, taxa por gestão de patrimônio, que eu acredito que esse braço aqui vai crescer muito ainda na BR Partners, hein? Vai crescer muito isso aqui na BR Partners, na minha opinião. O que as empresas hoje de gestão de portfólio têm que a BR Partners não tem? Por exemplo, a Portfel, que é a gestão de patrimônio do primo rico. O que ela tem que a BR Partners não tem? Será que é qualidade? Não sei, eu não sei como é o serviço da Portfel, mas eu acredito muito na qualidade do serviço da BR Partners. O que a Portfel tem que o BR Partners não tem? Marketing, que é o primo rico falando todo vídeo. Todo vídeo, ó, entra aqui, ó, ajudei mais um aqui, ó, conhece aqui, não sei o que. É isso que eles têm, porque senão o BR Partners estaria crescendo muito mais rápido. Inclusive a Portfel hoje está no dobro de capital aqui, hein? Portfel tá amassando, tá amassando. Você aí que é cliente da Portfel, comenta aqui embaixo se é bom ou não. E remuneração do capital dele, que ele também tem capital, né? O Ricardo Lacerda, inclusive, fala assim, pô, eu tô lá o tempo todo emitindo CRI. Tô emitindo CRI. Quando o CRI é bom, de uma empresa boa pagando bem, eu invisto também. Porque ele é o cara que estrutura o CRI. Ele sabe qual que é o CRI que tem mais risco, que tem menos risco, qual que é o CRI bom, qual que é o CRI ruim. Os CRIs que são bons, ele investe também. Então a remuneração do capital do banco foi de 66 milhões aqui de receita. Então teve 148 milhões de despesa, um pouco com pessoal, um pouco administrativo, imposto sobre receita, outros tipos de despesa. E aí ficou com o resultado, ó, olha lá pra você ver lá em cima, ó, receita, este, menos despesa, este, igual a resultado, que é este. Depois, tira um pouquinho de taxa, que é basicamente imposto e juros sobre capital de empréstimo, alguma coisa do tipo. No caso aqui só imposto, e aí tirando o imposto vira lucro. Olha o tanto que é difícil DRE. Se você decorar isso aqui, ó, RDRL, você sabe o que é DRE. Não tem por que ficar com medo de DRE não, tá? Então teve um lucro líquido aí de 88 milhões de reais no semestre. Pra gente fazer a nossa projeção aqui do lucro projetivo, primeiro a gente tem que descobrir o payout, que aqui inclusive na Word, se você nunca calculou ou se você zerou aí seu preço teto projetivo, ele vai calcular aqui, ele já vai trazer para vocês informações dos últimos 12 meses, né? Então lá, este é o lucro líquido dos últimos 12 meses, este aqui é o payout dos últimos 12 meses e ele vai trazer o padrão aí de yield mínimo, que segundo o décimo base tem que ser 6%. A gente pode mexer em tudo isso aqui. Então a primeira coisa que a gente vai olhar é o payout da empresa. Por que ela pagou 120% de payout nos últimos 12 meses? Porque ela distribuiu mais do que aquilo que ela fez de lucro, que ela tinha lucro guardado, tá? Então, normal, não é ideal que isso aconteça sempre, porque imagina uma empresa pagando sempre mais do que aquilo que ela gera, vai consumindo capital da empresa. Então isso não é bom. O ideal é que ela pague sim muito dividendo, porque é o DNA da empresa, mas que não seja sempre 100%, porque senão ela não vai demorar mais a crescer, e que também não seja mais do que 100%, porque senão ela está consumindo, primeiro ela vai consumir a reserva, depois que acabar a reserva ela vai consumir capital. Então como que a gente olha aqui a média? Uma maneira fácil de olhar a média é olhando dentro do próprio investidor 10. Você consegue clicar aqui e ver a média da empresa, ó. Distribuindo 98 2022, 89 2023, 99 2024. Aqui, né, nos últimos 12 meses, que 2025 ainda não fechou, mas nos últimos 12 meses, juntando o que ela distribuiu antes, mais o que ela está distribuindo agora, ficou acima de 120%. Mas a gente pode levar em consideração aí uma média de 90, 95, que foi a média das distribuições. 2021 não teve distribuição, então essa média aqui está sendo atrapalhada por esse 0%, né? Então, teoricamente aqui a gente pode levar em consideração 90, 95%.
a gente vai fazer as nossas simulações, vou começar aqui com 90%, tá? Próxima coisa, lucro projetivo. Lembra que a projeção a gente não consegue ler futuro, um monte de analista erra. O ideal aqui não é nem você tentar acertar, mas é se defender de você mesmo. Então, você vai fazer uma projeção conservadora ou pessimista para você evitar de comprar aquilo que já está caro. Então, essa é a nossa intenção, não é adivinhar futuro, não é adivinhar futuro. Como que a gente faz isso, Léo? A gente pega o lucro da empresa no semestre, que foi 88,3 milhões, e a gente vai fazer o seguinte: bom, falta mais um semestre. A conservadora é você pegar para essas empresas que têm grande crescimento e falar que ela não vai crescer. A BR Partners vem crescendo desde o dia que ela abriu capital na bolsa e muito antes também, antes dela ser listada na bolsa, ela vem crescendo absurdamente. Então, se ela vem crescendo e eu falo só que ela vai ficar estacionada, isso é conservador. Isso é conservador. Então, o primeiro jeito da gente fazer a nossa projeção, e eu vou colocar aqui, ó, o C de conservador, é pegando esses 88,3 milhões e multiplicando por 2. Por que por 2? No ano a gente tem 2 semestres. Um semestre passou, deu 88. Então, o outro que passou também, mais 88,3, vai dar o total aí de lucro líquido. Então, olha lá, ó, 88,3 vezes 2 vai dar 176 milhões de lucro líquido. Então, vamos jogar lá, ó, 176,6 milhões de lucro líquido. Vai dar, então, com 90% de payout, uma margem de segurança de 50%, um preço de 25,23. Absurdo isso aqui, né? Bom, em bancos a gente consegue exigir mais, principalmente em bancos que tem um payout mais alto, porque se ela tem um payout mais alto, eu tenho que exigir mais dela, porque vai sobrar pouco capital dentro dela para fazer reinvestimento nela mesma. Então eu tenho que exigir mais para eu conseguir comprar. Se eu quero continuar na empresa, conseguir comprar mais da própria empresa ou investir em outra empresa que está em muita oportunidade. Então aqui, por exemplo, dá para você exigir 7%, você tá com a margem de segurança de 29 ainda. Dá para você exigir 8%, você ainda tá com a margem de 13%. Eu gosto de exigir 8,5%, ficou com uma margem aqui de 6%. Então, perceba, se a gente é bem exigente nos dividendos, aqui daria até para ser 8, né? Mas aqui colocando uma exigência muito grande nos dividendos, a gente tá com uma margem mais apertadinha de 6,9. Não tem tanto espaço assim mais para comprar BR Partners. É óbvio, boas empresas, você não precisa de muita margem para comprar. Porque se você fica esperando muita margem para comprar, raras as vezes você terá essa oportunidade. E quando chegar essa oportunidade, você talvez não consegue fazer o lump sum, que é fazer aquele aporte, pau, uma cacetada só para fazer a tacada da sua vida. Isso normalmente não acontece com os investidores. Então, para cunho de humildade, se você pega boas empresas, você tem certeza que ela é uma boa empresa, você confia no gestor, você confia no modelo de negócio, não é uma empresa de commodity que fica muita variação, pô, o 10% de margem já tá ok. E aqui a gente projetou com 90% de payout. Acredito fortemente que ela vai pagar 95%. Então olha aí para você ver. Mesmo projetando o lucro líquido conservador, a gente tem aí uma margem de segurança de 12%. Léo, você falou que poderíamos ser pessimistas também. Sim, a gente pode ser pessimista. Como que a gente pode fazer para ser pessimista? A gente projeta uma queda no lucro líquido no próximo semestre. Isso aqui já aconteceu. Então 88,3 a gente já tem garantido. Então, quanto você acha que pode cair no próximo semestre? A gente faz essa conta. Aqui, inclusive, na Word, eu já deixei aqui para você ir diminuindo. Ó. Quero diminuir lá 3% do lucro. Você pode ir diminuindo aqui conforme você queira, tá? Hoje a gente está avaliando semestralmente. Se eu diminuo aqui 1%, eu estou considerando que vai cair 2% o lucro no próximo semestre. Se eu falo aqui que vai subir 1%, quer dizer que eu estou falando que no próximo semestre vai subir 2%. Porque eu estou avaliando semestralmente, né? Não estou avaliando anualmente. Mas aqui uma forma simples de você entender é só a gente pegar o 88,3%, que teoricamente a gente projetou para o próximo semestre, e tirar, sei lá, 10%. Pô, 10% de queda de lucro no semestre é muita coisa. A gente está tirando isso já. Então, tirando isso e somando mais os 88,3%, o lucro líquido, então, projetivo seria de 167,7%. E é do jeitinho que eu te falei, ó, a gente projetou 10% de queda de lucro, é a mesma coisa de menos 5 aqui na Word, porque a gente está projetando semestralmente. Se a gente estivesse projetando trimestralmente, temos um trimestre, estamos replicando, seria vezes 4, dividido por 4, enfim. Então, ó, 177 com payout de 95, exigindo 8,5, a gente está com a margem de segurança de 7,19. Então, na minha opinião, não é nenhuma barganha, meu Deus do céu, tá barato demais, dá conta demais. Mas para empresas boas, como na minha opinião o BR Partners a gente não tem nem esse direito de cobrar tanta margem de segurança, né? Às vezes o mercado dá umas loucuras e a gente consegue comprar BR Partners com 20, 30% de margem, igual a gente comprou no Adeus INSS aqui, já temos aí 25% de valorização da cota, mais 10% aí que a gente ganhou recebendo dividendos. Isso não é muito comum acontecer. Então, se você não tem BR Partners na sua carteira e gosta do tipo da empresa, não é um momento ruim de colocar ela na carteira, não. Afinal, se você cobra só os 6%
6% de dividendo yield aí igual o Décio Bazin, você teria uma margem ali de 51%, né? A gente tá colocando 8,5% aqui porque somos exigentes. E o custo de capital hoje tá muito caro. 15% de taxa Selic. Então, somos mais exigentes nesse momento. Mas basicamente é uma empresa que sim, olhando os pares americanos, tá muito barata. Olhando os pares brasileiros, tem um desempenho muito parecido. É menor, muito menor. Tem mais risco? Tem muito mais risco. Mas tá desempenhando bem. É uma empresa que tem uma cultura muito forte, que é pagar por partnership. Ou seja, se os sócios receberem mais dinheiro, nós também vamos receber, porque somos acionistas também. A gente só não tá trabalhando lá, mas a gente tem um pedaço também da empresa. Então, se vai pagar através de dividendos para os sócios receberem, a gente também é sócio. Então, é uma empresa aí que eu olho com muitos bons olhos, né? Que eu presto bastante atenção nessa empresa. Sempre que eu tiver a oportunidade de fazer grandes aportes nela, vou fazer grandes aportes. Quando não tiver a oportunidade, vou aportando devagarzinho. O segredo é acumulando, né? O segredo é ir acumulando. Quando essa empresa sair lá em ADRs, será que não vai subir o preço? O pessoal americano vai dar uma olhada, vai ver disparidade de preço, começa a comprar ADR, e aí sempre tem formador de mercado que compra ADR para poder simular preço aqui dentro do Brasil. Lembra que o mercado lá abre antes, né? Isso sempre acontece com Petro e Vale, que já tem ADR lá. Se você quiser aprender mais sobre como investir de verdade, criar uma carteira forte, segura, que te paga dividendos para prover sua renda passiva, a única coisa que você tem que fazer é clicar no like, se inscrever no canal, seu sem vergonha. Não é possível que até agora você não fez isso, com um videozaço desse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, pode ficar tranquilo que o próximo vídeo será ainda melhor.